Eu tenho visto tanta gente que tem dificuldades em equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. E muitas vezes é por falta de aprender a gestão de tempo. Fique ligado. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, um profissional, e essa pessoa me disse o seguinte: eu preciso equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Essa é uma das coisas que eu mais ouço. Né? Essa coisa de trabalho muito e a família fica... Eu fico devendo para a família, eu fico devendo para mim mesmo. Já ouvi muitos profissionais que dizem assim: Ô Nasser, você sabia que eu não tiro férias há 5 anos? E eu digo assim: você se orgulha disso? Isso não é para se orgulhar. Isso está mostrando algum defeito na sua vida, algum problema que você tem. Está faltando um equilíbrio. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso: gestão de tempo, organizando a vida interior e a exterior. Porque afinal de contas a nossa vida exterior é um reflexo da nossa vida interior. É de dentro para fora. Não adianta você aprender algumas técnicas que eu vou passar aqui e falar assim: vou resolver isso daqui, mas se você não resolver aqui dentro. E aqui dentro é mais importante do que aquilo que a gente faz. Então vamos lá. Vamos começar com esse texto. Você quer ler comigo, por favor? Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. Vamos ler? No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Pergunta: Deus precisava descansar? O Deus que eu conheço da Bíblia, ele não tem. A Bíblia diz que ele não se cansa, nem se fadiga. Né? Não dormita o guarda de Israel, diz a Bíblia. Né? Ele não dorme, ele não cochila. Ele não tem cansaço. Só que esse texto é para nós. Esse texto é para falar para a gente que de alguma maneira a gente tem que descansar. Que descansar é importante. Mas como é que eu vou descansar se eu sou desorganizado? Esse é o problema. Se a pessoa é desorganizada. E isso começa, jovenzinhos, os estudantes, né, que vão estudar domingo à noite. Né, ou vão passar o domingo inteiro lendo um livro. Por quê? Porque não leram durante a semana. Mas como é que a gente gerencia isso? Na verdade, eu não gosto muito da frase gestão de tempo. Porque eu não gerencio o tempo, eu tenho que gerenciar as ações dentro do tempo. Eu tenho que gerenciar outras coisas, né? O tempo é igual para todo mundo. Esses dias uma pessoa, eu estava dando um exemplo, eu falei assim: tem gente que gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas. Eu falei: sou eu. Sou eu. Preciso que o dia tenha mais de 24 horas. Má notícia não tem. Né? Ou boa notícia não tem. O tempo é igual para todo mundo. Então como que a gente gerencia? Esse descanso é para nós. Isso é equilíbrio. Né? Não sei se você sabe, mas na Revolução Francesa, uma das bandeiras da Revolução Francesa era contra a Igreja Católica, a Igreja Romana, né? Ou o cristianismo, como eles conheciam. E uma das coisas que eles fizeram foi transformar tudo em múltiplos de 10. Então não tinha mais semana de 7 dias, a semana tinha 10 dias. A hora era de 10, era tudo múltiplo de 10. E eles ficaram com esse troço, essa loucura, por 12 anos. E aí não aguentaram mais, voltaram para trás. Por quê? Porque o princípio de Deus é que 6 dias você trabalha, 1 você descansa. Se você está podendo descansar mais do que 1 dia por semana, bom demais. Mas tem gente que diz: não, eu não trabalho 1 dia, mas trabalha em casa, né? Não consegue resolver os seus problemas, não consegue estudar suficientemente e assim por diante. Então, vamos conversar um pouco. Vocês estão dispostos a conversar sobre isso, sim ou não? Sim. Mais ou menos? Marcelo, olha lá. Hein?
Então vamos lá. Primeiro, é importante a gente gerenciar o tempo para gerar harmonia na nossa vida. Eu preciso de equilíbrio. Tudo na vida precisa de equilíbrio. E tudo que é desequilibrado é ruim. Certo ou não? Uma comida é maravilhosa. Se a gente come demais, passa mal. Né? Esporte é maravilhoso. Mas se você fizer mais do que o seu corpo aguenta, você se arrebenta. E assim por diante. Quer dizer, coisas boas também precisam de equilíbrio. Tudo na vida precisa de equilíbrio. Então, uma das razões pelas quais nós temos que gerenciar o nosso tempo, o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, é para gerar harmonia. Segundo, para gerar foco. Porque quando eu vou procrastinando, o que é procrastinação? Procrastinação é quando eu fico empurrando com a barriga, né? Quando eu fico procrastinando, o que acontece lá no futuro? Acumula, aumenta o meu trabalho. Ou o meu retrabalho. Inventar essa palavra, né? Retrabalho. Fazer de novo a mesma coisa. Por quê? Porque foi mal feito. Porque foi feito sem foco, sem concentração. Terceiro, eu preciso de uma boa gestão de tempo para a minha produtividade, seja ela profissional ou pessoal. Aquilo que eu produzo, o resultado que eu obtenho a partir daquilo que eu estou oferecendo, aquilo que eu estou trabalhando, aquilo que eu estou fazendo, seja em casa ou fora de casa. Então, para a gente trabalhar um pouquinho disso, primeira coisa a gente tem que olhar para dentro. Tem que olhar para dentro do coração, olhar para dentro da vida. Como é que está a sua vida interior? Porque às vezes a gestão de tempo, a gente pensa que a gestão de tempo é apenas administrar o dia, fazer planejamento. Tem gente que é muito bom de planejamento, mas é horrível para cumprir. Planeja, mas não cumpre nem as suas próprias decisões. Porque de alguma maneira dentro do coração tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 5, 16 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Lê comigo, para espantar o sono. Vamos lá? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus? São. Há muita luta na vida? Muita luta. Há dificuldades em várias áreas? Sim, existem. Aí o que o texto diz? O apóstolo Paulo diz, olha como você vive. Não seja insensato. Insensatez, tolice, falta de bom senso, falta de equilíbrio na vida. Não seja tonto, na nossa linguagem um pouco mais palavra de homem, certo? Não seja tonto, não jogue a sua vida fora. Pense bem como você está vivendo, se você tem sabedoria, se você está usando a sabedoria que Deus dá em cada área. Isso é de dentro para fora. Isso não é planejamento estratégico. Isso é de dentro para fora. É o coração que manda. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para dentro de mim. Eu estou sendo tolo ou estou sendo sábio? O que eu estou fazendo com os meus dias? O que eu estou fazendo com o meu trabalho? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com... Né? Certo ou não? Hoje nós temos muitas distrações. Vocês concordam? Sim ou não? Uma das distrações, está ali no meu casaco, chama-se celular, né? O celular distrai a gente o tempo todo. Você vai em qualquer lugar, fila de banco, fila de qualquer coisa, né? Transporte público, a pessoa andando na rua, tromba num poste porque está vendo o celular. O celular é uma distração muito grande. E as pessoas gostam porque parece que passa o tempo, né? Eu viajei muito quando eu morava no Canadá. Eu tinha que atender lojas da Ford, mas com distâncias muito longas. Por exemplo, tinha uma loja que eu saía, eu pegava o voo na cidade onde eu estava e eu ia para outra cidade para depois ainda pegar um carro e ir para a cidade onde eu tinha que ir. Só de voo era 5 horas e meia. De voo.
Aí o que eu fazia? Aí você lê, você ora, você canta, você chora, você faz tudo, o tempo não passa, né? Aí eu pegava aqueles aplicativos de número, de aperta um com o outro, que não sei o que, vira outro, vira não sei o que, sabe aquelas coisinhas? Né? Que é para matar o tempo. E mata o tempo. Só que isso tem um lugar, e não é errado, viu? Fiquem tranquilos. Mas a questão é quando isso toma a sua vida. Quando isso toma a sua vida. Essas coisas de mídias sociais, por exemplo, né? TikTok, que mais, gente? Vocês conhecem aí? Vocês são inteligentes. Instagram, Facebook. Porque dá dopamina, dá uma sensação muito gostosa, né? E aquilo passa o tempo. Só que passa um tempo que você poderia usar para alguma coisa mais produtiva. Então, às vezes, a gente acha que a gente está na boa e, na verdade, a gente está vivendo igual tolos, perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Esses dias eu me vi perdendo tempo. Eu falei, meu Deus, eu estou escrevendo um livro, estou quase terminando o livro, mas o bicho não sai. E não sai, não é por falta de horas de tempo, é por falta de foco. Eu tenho que parar e terminar. Essa é a ideia, né? Então, olha para dentro do seu coração. Segundo, quem é você em Cristo? Qual é a sua identidade? Né? Isso é muito importante. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo, porque o inimigo das nossas almas, ele quer me destruir, ele quer tirar a minha vida, ele quer acabar comigo, ele quer acabar com a minha casa, com a minha família. E se eu não estiver firme em Cristo, você cai, você tropeça, né? E as armadilhas, elas estão onde você não imagina. Não é assim? Né? Às vezes você está andando num lugar, você pisa num lugar que está molhado e vai para o chão. Poxa vida, mas como que, né? Essa poça d'água está aqui? É que a gente não prestou atenção, porque a armadilha tem em todo lugar. Então, quem é você em Cristo? Quais são os valores que você tem, que você acredita? Porque são os valores que nós acreditamos que determinam as nossas ações. Se você crê, por exemplo, na justiça de Deus, e você crê na retidão como a expressão da integridade, como é que você vai viver? Com integridade, com retidão, com justiça, com honestidade, com verdade. Ou seja, a gente vai viver em função daquilo que a gente acredita. Agora, tem gente que não se dá o valor. Eu conheço vários profissionais que são bem-sucedidos lá fora, mas sabe o que eles pensam deles mesmos? Eu não presto, eu não valho nada, minha vida não serve para nada, né? Não, são esses que não tiram férias. A sensação que eles têm é, eu tenho que me maltratar. Eu sou um escravo, eu tenho que... Eu estou livre em Cristo, imagina que eu tenho que me arrebentar desse jeito, eu estou livre em Cristo. Em Cristo eu tenho uma vida bonita, uma vida maravilhosa, né? E outra, a Bíblia diz que eu devo amar a Deus, mas eu devo amar o próximo. Mas eu devo amar o próximo como eu me amo. Se eu não me amo, quem que eu amo? Ninguém. E pensa nisso. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 6,33. Vamos ler juntos? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque Deus. Né? E é assim que a gente deve viver. É buscar o Senhor. É confiar no Senhor. Às vezes eu digo para alguém que está passando uma luta, eu digo, confia no Senhor. A pessoa diz, eu confio. Parece que eu estou dando uma bronca, eu só estou dizendo, confie no Senhor, cuidado com o seu coração. O coração da gente é terrível. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Qual que é a resposta? Eu, o Senhor, esquadrinho os pensamentos. É Deus quem conhece a gente não conhece a gente. Mas eu buscar a Deus em primeiro lugar,
me faz colocar as coisas em equilíbrio, em prioridades. Em primeiro lugar vem Deus. Depois vem as outras coisas. Pare de dar desculpas. Pare de procrastinar. A gente é fogo, eu não sei. Você já parou assim diante de um monte de coisa? Você para assim. Todo mundo tem uma mesinha em casa ou no trabalho, né? Todo mundo tem um lugarzinho onde a gente guarda tranqueira. E no meio da tranqueira tem boleto, que é uma das coisas quase que permanentes na nossa vida, né? Boleto, né? O que mais? Tem lá questões que você precisa conversar com alguém, situações que você precisa resolver, certo? Aí você senta, cansado, olha para a sua mesa. Amanhã eu vejo isso. Não é assim que a gente faz? Amanhã eu vou estar melhor. Aí no dia seguinte, você está com as coisas do dia, mais as coisas do dia passado e mais da semana passada, e aí te dá aquele sufoco. Já tiveram essa experiência ou só eu que tive essa experiência? Vocês, por favor, reajam, por favor. Então, o que falta para nós de compreensão? Responsabilidade, compromisso e importância versus urgência, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Leia esse texto comigo, por favor, Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. É mais ou menos isso que acontece, não? Você só fica olhando. Agora, não é só olhar, é olhar com a sensação de que alguma coisa vai dar errada. Por isso que você não planta. Você não planta porque você fica olhando o vento. Você não colhe porque você fica olhando as nuvens. Vai chover. Então é melhor não sair de casa. Estão se identificando ou essa palavra aqui hoje está... Não precisava, é descartável. Todos nós nos identificamos, porque todos nós, de alguma maneira, passamos por isso, não é? De alguma maneira a gente passa por isso. Então eu quero mostrar para vocês uma das técnicas. Vocês já ouviram falar da técnica Pomodoro? Não? Quem já ouviu falar da técnica Pomodoro? Já ouviu falar? Algumas pessoas. Beleza, sabe o que é isso? É o seguinte. Um cara, na década de 80, precisava estudar. E ele não conseguia estudar, porque não tinha foco, etc, etc. Aí ele olhou na cozinha da mãe dele lá e viu, é um italiano, um pomodoro, um tomatinho, que é aquele reloginho de fazer comida, né, de tempo. E ele pegou e colocou 25 minutos e falou, só levanto daqui quando ele apitar aqui, né? Ele vai, pim, né? Só levanto em 25 minutos. E ele ficou ali. E sem querer ele descobriu essa técnica de fracionar, de dividir, de separar o todo. Estudante que dá desespero quando o professor fala, olha, vocês têm que ler o livro tal para tal dia. Dá pânico. Dá pânico na moçada. Principalmente quando a gente fica sabendo quantas páginas tem. Agora, se eu olho um livro de 200 páginas e eu tenho 20 dias para ler, só para fazer conta, né? 10 por dia. São 10 por dia. É mais fácil pensar em 10 por dia do que pensar em 200. Certo? Eu fracionei a responsabilidade. Mas a técnica é a seguinte. 25 minutos de foco, 5 minutos de descanso. 25 minutos de foco, 5 de descanso. 25 minutos de foco, 5 de descanso. Usa isso para a sua vida, para o seu trabalho. Né? Porque tem gente que é bem distraído. A pessoa está aqui, ó, mexendo em alguma coisa, aí passa alguém. Bom? Ah, não, aquela... não, depois a gente vê isso daí. Mas e aí, sua volta boa? Melhorou aquele negócio lá? Melhorou? Já perdeu o foco completamente. A gente faz isso, estou brincando aqui com uma situação, mas a gente faz isso em outras coisas. Você tem que escrever uma carta. Hoje,
Já não conheço mais ninguém que usa máquina de datilografia. O pessoal usa computador para escrever alguma coisa. Só que sabe qual é o problema do computador? O cara está escrevendo alguma coisa, deixa eu ver as notícias. Aí clica lá num site de jornal lá, aí começa a ver aquele monte de coisa ruim. Só desgraça, né? Só coisa ruim, porque vai pôr coisa boa. Imagina que algum jornalista vai escrever assim, né? As famílias estão melhores, as pessoas estão vivendo mais. Imagina, tem que falar, é coisa ruim e sangrenta. Hoje eu li uma notícia assim, evangélicos, da onde que é, gente? Lá na África, algum lugar lá. Evangélicos, seita cristã que acreditava que a salvação era pela inanição e morte, seita cristã evangélica que acreditava que a salvação é pela inanição e morte. Vocês viram essa notícia? Viu? Né? Não sei o que, não sei o que. Ah, o cara está preso, não sei o que. Bom, primeiro, é cristão? No way. Isso é feitiçaria, qualquer coisa que você quiser, menos cristão. É evangélico? É baseado nos evangelhos? E Jesus disse, morram, seus gordos. Tem que morrer magro, inanição. Jesus disse isso? Não. Então não é nem cristão nem evangélico, mas vai para a notícia, que é para chocar, que é para dizer, né, olha os cristãos como eles são estúpidos, burros, ignorantes. Então você está escrevendo alguma coisa, você vai para a notícia, vê um negócio desse, aí você fica com raiva. Perdeu o foco. Perdeu a concentração. Então, a técnica Pomodoro nada mais é do que isso. Divida um tempo. 5 minutos de prazer. 25 de trabalho, 5 de descanso. 25 de trabalho, 5 de descanso. Experimenta fazer isso. Simples e funciona. Outra técnica que eu vou passar para vocês, não que vocês não saibam, mas quem sabe você pode passar para frente. Ou na sua casa, alguém que está precisando, tá? São 2 ferramentas. Uma chama-se folha de tarefas e a outra chama-se agenda. Quem usa agenda, levanta a mão. Ok. Na sua agenda, o que você põe? Compromisso, o que mais? Pagamento, o que mais? Rabisco, o que mais? Figurinha, o que mais? Audiência. Data de aniversário, o que mais? Poema, o que mais? Receita de bolo. Eu trabalho muito com o pessoal da área automobilística. E vendedor de carro e gerente de carro é uma coisa terrível. Eles chamam de agenda uma agenda de papel que tem tudo que você pode imaginar, está ali. Rabisco, conta, preço, rentabilidade, compromisso, nome não sei de quem, para quem tem que ligar. Então deixa eu te explicar uma coisa. A agenda sua tem que ser limpa. Ela só pode ter data e horário, compromisso com data e horário. Na sua agenda só entra compromisso com data e horário. Seja uma agenda digital ou uma agenda de papel, só entra isso aqui, ó. Só. Na folha de tarefa você coloca coisas que você tem que fazer durante o dia. Tem que ir no supermercado, tem que não sei o quê, tem que ver não sei quem, tem que falar com não sei quem. Se você não faz isso, o que acontece? A sua agenda fica superlotada, você não obedece o que está escrito aqui e você também não sabe o que você tem que fazer além daquilo que tem data e horário. Agora, um segredo. Não se boicote. O que você determina que vai fazer, cumpra e faça. Certo? Se vocês ligarem para mim, pastor, preciso falar com você. Eu vou na minha agenda, olho a minha agenda e digo, eu posso te atender tal dia, tal horas. Você, nossa, pastor, você está nessa judiação. Nem dorme. Nada, às vezes a minha agenda está vazia. Sabe por que eu falo isso? Eu não estou mentindo. Sabe por que eu falo isso?
porque eu preciso me organizar. E no momento em que eu escrevo lá, conversar com o Murilo, tal horas, acabou. Aquilo é fixo. É claro que se houver alguma dificuldade, um problema, a gente muda. Mas, ou seja, eu não boicoto o que eu ponho na agenda. Estão entendendo isso? Não. Não é só a agenda dos outros. Aniversário da Dona Maria. Não foi você que pôs isso. O aniversário dela é todo ano. Mas quando você escreve, estudar o material X, né, ter que fazer o planejamento financeiro da minha casa, ter que fazer não sei o quê, e você coloca lá, e coloca uma janela com horário, das 9 às 10, das 8 às 9, o que você quiser, você precisa cumprir isso. Isso é agenda. Folha de tarefa é outra coisa. Pastor, como é que eu junto essas coisas aí? Então eu vou te dar mais uma ferramenta. Pode ser? Ou o frango já está apertando aquele sono lascado? Vamos lá. Primeira coisa que você faz é listar o que você tem que fazer. Aleatoriamente, mas de preferência, prioridade. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Às vezes você não precisa nem pôr prioridade, só vai lembrando. Preciso falar com o eletricista, preciso ver o documento X, preciso ir em tal lugar, preciso falar com o gerente do banco, preciso não sei o quê. Só lista, coisas que você vai fazer, independentemente de dia e horário, certo? Coisas que você tem que fazer. Essa é a lista de tarefas. Às vezes você consegue pôr prioridade, tipo, isso daqui tem que ser antes disso, isso daqui tem que ser antes disso, certo? Esse é o passo número 1. Alguma dificuldade nisso? O objetivo de uma lista de tarefas qual é? Que no fim do dia ela desapareça. Ah, mas tem coisa aqui ainda. Passa para a lista do dia seguinte. Tudo bem. Mas você tem que acabar com essa lista, certo? Lista tem que acabar com ela. Segundo passo. Faça um gráfico XY. Na vertical você escreve importante. Na horizontal você escreve urgente. Já viram isso em algum lugar? Sabe como é que chama isso aqui? Matriz de Eisenhower. Eu acho que eu já falei isso aqui, na palavra de ontem. A matriz de Eisenhower. Eisenhower foi um general da Segunda Guerra Mundial e foi presidente dos Estados Unidos. E ele descobriu uma maneira simples de saber o que fazer com aquilo que é urgente ou não é urgente, aquilo que é importante ou não é importante. Então, quanto mais na vertical vai para cima, mais importante. Quanto mais na horizontal vem para a direita, mais urgente. Ok? É importante ou urgente baseado em quê? Baseado na sua atividade. Ok? Não é importante e urgente para o mundo, é importante e urgente para você. Ok? Se uma coisa é urgente, vem para a direita. E é importante, vai para cima, cai aqui, não cai? Importante e urgente, certo? Estão acompanhando? Se uma coisa é urgente, mas não é importante, cai aqui, certo? Se uma coisa é urgente, não é urgente, mas é importante, cai lá, naquele quadrante. E se não é nem importante nem urgente, cai aqui nesse quadrante. Tudo bem até aqui? Simples, né? Ok, como é que a gente usa isso? Lembra da sua lista de tarefas? Então vamos supor que aqui esteja escrito assim, ligar para o gerente de banco. Você vem aqui e diz, é urgente? Puxa, eu tenho que ligar. É importante? Super. Cai aqui. Então aqui você escreve, ligar para o gerente do banco. Aqui na lista de tarefas está escrito assim, levar o cachorro para banho e tosa. É importante? É urgente? Aí você vai definir onde que você vai pôr. Não, é urgente, tem que ser, porque o bichinho está um fedor lascado, o pelo está tudo, né? Mas não é tão importante para o meu trabalho. Então agora eu tenho que dizer o que é que cada um desses quadrantes significa. Vamos lá? Vamos fazer o exercício? Rapidinho. Coisa importante e urgente, importante e urgente, o que eu faço?
faça. Certo? É importante e urgente? Faça. Mais gente, vai. É importante e urgente? Faça. Muito obrigado. É importante, mas não é para agora, não é urgente. Cai aqui. O que eu faço? Agenda. Programa. Planeje. Tudo bem? Tá fácil? Uma coisa não é importante para a minha atividade, mas tem que ser feito. Esperando mal. Mas eu não tenho tempo para levar o cachorro. O que eu faço? Delego. Aqui é delegação, ó. Eu ponho alguém para fazer. E se uma coisa nem importante nem urgente? Elimina, descarta, joga fora. Aí vira isso aqui, ó. Uma coisa é urgente e importante, faça agora. Uma coisa é urgente, não é importante, arrume alguém para fazer. A coisa é importante, mas não é para agora, programe-se, decida para quando, agende, planeje. Uma coisa não é nem importante nem urgente, salva. Gente, isso aqui foi um general que fez. General. Presidente dos Estados Unidos. A coisa mais simples do mundo para resolver seu problema. Tudo bem? Estão entendendo? Então, para a gente organizar a nossa vida, eu preciso muitas vezes de coisas simples. Existem muitas ferramentas no mercado, para quem gosta de celular, computador, existem muitas ferramentas que são utilizáveis. Evernote, Trello, Todoist, não sei o quê. Tem um monte de ferramenta. Mas não adianta nada se você não sabe nem usar, nem abrir e não ler. É a mesma coisa de agenda. O cara... Não, já agendei. Rapaz, perdi o compromisso. Sabe por que você perdeu o compromisso? Você não abriu a agenda no dia para olhar. Então, o que a gente precisa é organizar a vida de dentro para fora. Qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é o meu testemunho com isso? Quem eu sou diante de Cristo? Eu vou buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. A prioridade da minha vida está nas coisas certas, nas coisas espirituais, naquilo que vale, naquilo que tem importância. Aprenda a usar isso daqui, ó. Isso daqui resolve um monte de problemas. Quem faz isso, na minha experiência como mentor e coach, quem faz isso sobra tempo durante o dia. Sobra tempo. Teve um profissional que uma vez falou para mim, Nasser, eu estou assustado. Eu falei, por quê? Ele falou, agora eu não tenho o que fazer. Eu falei, não é que você não tem o que fazer, agora você vai utilizar o tempo corretamente. O tempo está sobrando, que é para você pensar estrategicamente. Planejar coisas, planejar outras coisas, né? Quantas pessoas gostariam de fazer uma boa viagem e nunca conseguem fazer? Por quê? Porque dá trabalho. E são trabalhos operacionais que muitas vezes só você pode fazer. Tirar um passaporte, você não pode mandar ninguém fazer. Tirar um visto, você que tem que fazer, ou se não conseguir uma agência, mas quem que tem que reunir os documentos? Você. Quando eu morava no Canadá, eu resolvi fazer, porque eu não tinha dinheiro para pagar um advogado, e eu resolvi fazer o processo de residência, para eu ser residente permanente no Canadá. E eu resolvi fazer. Pai Celestial. Quantos detalhes, quantas perguntas. Eu me lembro de uma pergunta que me deu trabalho. Onde você morou nos últimos 10 anos? Tem gente que mora na mesma rua, na mesma cidade, na mesma casa, desde que nasceu. Mas pastor não é assim. Mora aqui, mora lá, muda para cá, muda para lá, vai para uma igreja, vai para outra. E eu, para saber onde que era o nome da rua, tudo, quanto tempo, de que mês e ano, para cada mês e ano, isso me deixou quase maluco. Mas olhando para isso aqui, era urgente? Era, porque eu tinha que entregar, isso era um processo. Era importante? Era. O que eu fiz? Arregacei a manga,
deixei a preguiça de lado, deixei a procrastinação e fui atrás de cada documento. Eu estava no Canadá, ligava para o Brasil, mandava e-mail, perguntava para um, fulano, você lembra onde que eu morei? Você lembra onde que nós moramos? Você lembra o que aconteceu? Não sei o quê. E documento, agora eu preciso de um documento, agora eu preciso de um documento da escola tal, agora eu preciso de um documento não sei de onde. E eles vão pedindo documento. E aquilo era um processo imenso. Valeu a pena, consegui o que eu queria. Mas se eu não tivesse priorizado, não teria acontecido. Então, são detalhes da vida da gente que a gente pode se organizar. Ajudou, gente? Então vamos ficar em pé e vamos orar? Deixa eu te falar uma coisa antes da gente orar. Nós vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos dê uma mente boa, que Ele nos dê um coração maleável, não é? Vamos pedir que o Senhor nos dê um coração de quem quer fazer o melhor. Porque para você ser excelente na sua vida, em qualquer área da sua vida, você precisa se organizar. Agora, você não precisa usar computador se você não gosta. Ainda existe papel e caneta. Dá para trabalhar com papel e caneta, né? Agora, o que não dá mais, gente, é você procrastinar. O que não dá mais é você ficar dando desculpa. O que não dá mais é você marcar 2 compromissos na mesma data e no mesmo horário. E ficar pedindo desculpa para os caras. É uma das coisas que eu mais ouço. O que houve? Eu esqueci que eu tenho compromisso. Esqueceu nada, você não agenda, você não é desorganizado. Por isso que você esqueceu. Não que a gente não possa errar, mas a gente pode diminuir o erro, né? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a darmos um bom testemunho de gente organizada, de homens organizados, de homens que têm palavra, de homens que, quando dizem que vão, vão. Quando dizem não, é não. Quando dizem sim, é sim. Quando marcam um compromisso, cumprem o compromisso na hora estabelecida, não é nem 5 minutos antes, nem depois. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais tementes ao Senhor na nossa palavra, naquilo que a gente fala, e que a gente cumpra aquilo que a gente fala, para a Tua glória. Obrigado por esses homens que estão aqui, Senhor, que deixaram o conforto da sua casa, poderiam ter chegado mais cedo em casa, mas estão aqui, Senhor, porque amam esse trabalho. E sabem, ó Deus, que a gente luta para trazer o melhor, o mais excelente, para ser prático e para que a nossa vida seja uma vida muito melhor. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.